Irmãos, que a graça do Senhor continue nos assistindo, você também que está nos acompanhando aí pela mídia, Deus possa abençoar o seu coração neste momento de culto e sobretudo nesse instante também, que desejamos ver um pouquinho a palavra do Senhor e entender o que Deus tem para o nosso coração nessa noite. E nós abriremos as nossas Bíblias no livro de Eclesiastes. Abra a sua Bíblia comigo, por favor, nesse instante, no livro de Eclesiastes. Salmo, Provérbios, Eclesiastes, para aqueles que têm porventura alguma dificuldade, tá? Se a sua Bíblia não tem, leia com quem está de perto aí. Às vezes tem Bíblia que não tem alguns livros, tá? Brincadeira, é claro, né? Às vezes a dificuldade de nós encontrarmos o texto. Então, Eclesiastes, capítulo 11, depois nós leremos também o capítulo 3, e o capítulo 12, que faz parte do nosso, nós leremos posteriormente, tá? Mas inicialmente leremos 3 textos, Eclesiastes 11, depois o capítulo 3, e depois nós leremos 4 versos do livro de Provérbios. Então, quero convidá-los a que leamos juntos o verso, então, 9 e 10 de Eclesiastes, capítulo 11. Leiamos. Alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem ao teu coração e agradam os teus olhos. Sabe, porém, que de todas estas coisas Deus te pedirá contas. Afasta, pois, da teu coração o desgosto e remove da tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Agora o capítulo 3, volta um pouquinho aí, capítulo 3, versículo 11. Capítulo 3, verso 11. Leiamos juntos. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até ao fim. Agora quero convidá-los para voltar um pouquinho mais ainda em Provérbios, capítulo 3. Provérbios 3, volta um pouquinho aí mais na sua Bíblia, onde leremos os 4 primeiros versos. Também, em conjunto a esse texto, leremos os 4 primeiros versos de Provérbios, capítulo 3. Leiamos. Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade, ata-as ao pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Amém. Amém. Caminhamos na nossa série, que temos já iniciado no domingo passado, tá? A nossa série, o Evangelho segundo Satanás. E esse é o título da nossa série. E é interessante que no filme A Sociedade dos Poetas Mortos, a frase mais emblemática deste filme, que é Carpe Diem, que significa aproveitem o dia, garotos, façam suas vidas extraordinárias, encontre sua própria voz. Satanás tem incutido
de fato, na vida de muitas pessoas, que vale a pena, entre aspas, as chamadas travessuras da adolescência com os amigos, sem importar, na verdade, com a previsibilidade, com a sabedoria, dessa forma de conduzir a sua vida. Meus irmãos, isso tem sido vivido, na verdade, por inúmeras pessoas. Quando essas pessoas, na verdade, demonstram com esta atitude, muitas vezes uma aceitação extremamente infantil da vida, de imprevidência, de desleixo e quantas vezes também de descuido, não levando em conta as consequências perigosas a despeito de uma satisfação, que é chamada então de uma satisfação momentânea no seu dia a dia. Quando lemos Eclesiastes e Provérbios, são dois livros muito interessantes, que tanto falam a respeito da vida à luz da eternidade, e uma atenção especial a esta eternidade, mas também nos fala da vida, que deve ser vivida com sabedoria, demonstrada aí, como Provérbios coloca para nós, quanto ao temor que nós precisamos ter ao Senhor, e a finalidade desta vida, o seu alvo, o seu propósito, e a forma como que Deus quer que nós vivamos para agradá-lo. E a maior parte do texto de Provérbios expressa uma figura muito interessante, que é a figura de um pai, como se ele tivesse então com o seu braço nos ombros então do seu filho, mostrando-lhe que às vezes em muitas áreas da vida você pode levar uma vida muito estúpida, muito sem responsabilidade caminhando, e então esse pai adverte ao seu filho quanto à sabedoria, como conduzir então a sua vida, como por exemplo, na expressão filho, cuidado com a armadilha da luxúria, e também com os seus amigos idiotas. Então Deus está muito, na verdade, determinado a que nós possamos navegar a nossa vida, mas com sabedoria, em oposição muitas vezes a essa estupidez, a essa idiotice nossa humana, como seres humanos, que quantas vezes temos caminhado no nosso tempo. E adiante então desta busca de uma vida passageira, da efemeridade, na verdade, da vida, nós somos conclamados, então, a abraçarmos a sabedoria e nos prepararmos, de fato, para a eternidade que Deus tem para cada um de nós. A filosofia de, abre aspas, você vive uma vez, fecha aspas, muitas vezes leva-nos a escolhas imprudentes, que quantas vezes resultam em profundas implicações para a nossa caminhada hoje. Então, meus irmãos, é preciso reconhecer que a vida, ela não se resume a uma entrega aos prazeres, mas tomar de fato decisões conscientes, que possam repercutir de forma positiva na nossa vida. E dentro da nossa série, então, esse Evangelho segundo Satanás, uma segunda mentira que Satanás traz para o nosso coração dentro dessa série, queremos compartilhar, é esta: você então só vive uma vez. Você só vive uma vez. Vimos no domingo passado, na abertura dessa série, a primeira mentira de Satanás, que diz: Deus só quer que você seja feliz, onde nós vimos que Deus prioriza a santidade em vez da felicidade, e é isso que Deus quer para cada um de nós. Então hoje queremos ver esse tema: você só vive uma vez. Essa é a segunda mentira de Satanás, conforme essa série queremos então abordar. E é bom a gente lembrar, desde já, que não é Deus que é pai da mentira, né? Satanás é o pai da mentira, conforme o próprio Provérbios capítulo 6 revela para nós. E há dois aspectos que eu quero abordar aqui, então, dentro da nossa mensagem desta noite, no tema Você Só Vive Uma Vez, que é imprescindível, então, que nós, como já abordamos, que é uma mentira de Satanás,
como é que nós podemos reverter este quadro, mesmo abordando algumas questões de como lidam aqueles que acabam aceitando esta proposta de Satanás de fato, viver como se fosse viver apenas uma vez. E o primeiro aspecto que queremos abordar aqui é que tudo que se faz tem implicações eternas. Tudo que nós fazemos tem implicações eternas. E é desta forma, então, que o nosso texto inicia aqui no capítulo 11, verso 9 de Eclesiastes. Alegra-te, jovem, na tua juventude, recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade, anda pelos caminhos que satisfazem ao teu coração e agradam aos teus olhos. Sabe, porém, e aí então o autor do texto, inspirado pelo Espírito Santo do Senhor, vai de fato abordar esse aspecto da eternidade. Algumas verdades nós precisamos lembrar delas cada dia mais. Primeiro, que nós somos mortais. Nós somos mortais e muitas vezes como loucos, de quem na verdade não tem o Senhor Jesus Cristo, vive como aquele da parábola no capítulo 12 de Lucas capítulo 20, quando então o Senhor diz para aquele louco: ó louco, esta noite te pedirão a tua alma. Você tem preparado para quem será? Olha para a sua vida, tudo aquilo que você fez tem sentido a partir deste momento que você deve partir? Precisa, na verdade, se fazer escolhas sábias na nossa vida. Precisamos disso. Levar a vida, na verdade, na filosofia de que você só vive uma vez, revela uma postura, quantas vezes chamada uma postura hedonista. O que seria isso? Uma postura hedonista de vida. É a busca pelo prazer, que pode ser um prazer material, pode ser um prazer sensorial, isto é, que envolve os nossos sentidos, tá? Visão, audição, enfim, ou pode ser também um prazer emocional. É uma busca, na verdade, de intenso prazer como algo supremo na nossa vida. Então é preciso pensar algo muito mais do que apenas esta vida, portanto pensar além da morte. É por isso que quando nós olhamos para a Escritura, no capítulo 3 de Gênesis, nós vamos encontrar ali aquela mulher, Eva, quando ela então volta-se para a serpente e diz à serpente que se ela comesse de fato daquele fruto proibido, o Senhor disse então que ela morreria. E a resposta de Satanás foi: não, você pode ter um prazer, isso vai te dar um prazer extraordinário e você não vai morrer. E essa foi a resposta de Satanás para Eva. É como se ele dissesse: olha, isso vai te dar um prazer extraordinário, mas você não vai morrer não. Pelo contrário, você vai ser igual a Deus, conhecedor do bem e do mal, enfim, isso vai te dar uma satisfação extraordinária. Não pense na morte. Portanto, meus irmãos, disse certo autor que a única coisa mais estúpida do que não pensar além da morte é não pensar na morte. É não pensar que vamos morrer. E não pensar que um dia nós vamos morrer, de fato é uma estupidez de nossa parte. E não pensar então que a nossa vida tem um limite, e não pensar de fato com aquilo, com a forma com que Deus nos fez e para que Ele nos fez. Outro autor diz que esse pecado, o pecado, ele é extremamente estúpido conosco. E esse pecado é o pecado, então, de você desfrutar hedonisticamente da sua vida, sem pensar nas implicações eternas. E ele diz, isso tem a lógica, então, do imediatismo. Quantas vezes, da sensibilidade atraente ao prazer, da realização, da beleza, que quantas vezes é a proposta, então, que vem diante de nós. E assim sempre convida as pessoas a aproveitarem ao máximo a sua vida.
autor de Provérbios, no capítulo 2, verso 1, Eclesiastes 2, verso 1, assim está escrito: disse eu no meu coração, ora, vem, e eu te provarei com alegria, portanto, goza o prazer, mas eis que também isso era vaidade, disse o autor de Eclesiastes. Isso é coisa vazia, isso passa rapidamente. Meus amados, veja algumas tentações que volta e meia você e eu enfrentamos e que carregam às vezes a mesma lógica de dizer assim: olha, você só vive uma vez. As pessoas dizem assim: não, você merece isso. Hoje, pela exposição hoje de manhã sobre o discipulado, inclusive a irmã Michele abordava algumas questões que estão muito relacionadas com isso, da forma com que nós olhamos para nós mesmos, para os prazeres nossos. Então a pessoa diz: olha, você merece isso, vai lá, você merece. Outra expressão que muito é usada: olha, eles merecem que você faça isso com eles, então faça. Ainda outra frase muito comum: é só uma provinha, uma espiadinha, um pouco de prazer, só isso. Outra expressão muito comum: ninguém vai se machucar. Se permita, afinal de contas. Ainda, isso lhe dá alívio. Não seja tão carrasco assim com a sua vida. Olha, você só vive uma vez. Você só tem uma vida. O que você vai fazer com ela? Meus irmãos, assim, quantas vezes escolhemos pouco a pouco um pedaço da morte, acreditando que isso nos dará vida. Assim como Satanás disse para Eva lá no Jardim do Éden: você não vai morrer. Você não vai morrer. E o pecado exatamente promete isso. Mas então você morre. Eva comeu do fruto proibido, desobedeceu ao Senhor, Adão desobedeceu e também comeu, e a palavra de Deus nos diz que eles morreram espiritualmente. E a morte física também entrou no mundo a partir do pecado. E a expressão ali usada em Gênesis para esta morte, quando o Senhor disse para Eva e o seu esposo Adão de que eles não poderiam comer daquele fruto, porque se vocês comerem, certamente vocês morrerão. Ou seja, se vocês comerem, vocês vão morrer com certeza. E Satanás diz assim: não, você não vai morrer não, isso é mentirinha. Isso é só para te fazer um susto, só para colocar medo em vocês. Daí que Satanás sempre traz, é isso aí. Meus irmãos, precisamos pensar, na verdade, que dentro desse estilo de vida, você só vive uma vez. A gente precisa lembrar que tudo o que se faz tem implicações eternas. Aquele que é sábio, ele aproveita ao máximo do seu tempo que ele é dado. O tolo, na verdade, pensa que só vive uma vez, mas o sábio entende que a vida, na verdade, ela é muito mais longa do que se imagina. Afinal de contas, ela é eterna. Há duas expressões ainda, que é muito comum dentro daqueles que seguem os princípios de que só se vive uma vez. Ainda dizem: sem arrependimentos. Eu levo uma vida sem arrependimentos. Parece ter uma frase interessante à primeira vista, né? Que eu sou tão responsável com a minha vida que eu não preciso me arrepender de nada. Nos parece ter uma frase interessante, mas nos enganamos. Essa é a primeira impressão. Todavia, o contrário quer dizer assim: olha, você só vive uma vez, então aproveite e não se arrependa daquilo que você faz. Então você não carece de arrependimentos. Meus irmãos, e quando olhamos para a Escritura, nós vamos entender como, por exemplo, volta Davi, o homem que olha para a sua vida, olha para o seu passado e diz: o que eu fiz?
Lemos o capítulo 32 do livro dos Salmos, para mostrar ali Davi o arrependimento que ele tem, quando ele experimenta a graça de Deus, olha para o seu passado. Quando pensamos que nós não precisamos nos arrepender de nada, nós estamos achando que de fato não somos, tudo que nós fazemos está correto, afinal de contas eu fiz aquilo que agradava ao meu coração. Alega-te, jovem, na tua juventude, recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade, faz aquilo que você te faz no teu coração. Então eu ouvi o meu coração pediu, eu fiz, para que eu vou me arrepender? E essa é sempre a voz de Satanás. Mas ainda dizem, só Deus pode julgar. Só Deus pode julgar. Não sei se você já viu essa frase por aí. Assim a frase para dizer que os que estão fazendo está certo que nem Deus haverá de reprová-los. Porque eles estão assim, eu estou fazendo aquilo que o meu coração manda. Aquilo que me dá prazer. Aquilo que me torna alguém realizado naquilo que eu faço, sem se preocupar com qualquer consequência ao seu redor ou futura. O Espírito Santo, por meio do autor de Hebreus, capítulo 9, verso 27, então nos diz, está destinado aos homens ou às pessoas morrerem uma só vez, e depois disso o juízo. Só Deus pode julgar, e nós vamos comparecer de fato diante de Deus. O Espírito Santo, por meio do autor de Eclesiastes, capítulo 11, verso 9, que é o texto que é o nosso texto principal, ele diz, alegra-te, jovem, enquanto você é jovem, regozije o teu coração, anda pelos caminhos que satisfazem os seus desejos, os seus olhos, que te dá prazer. E ao ouvir e ler esse texto isoladamente, alguém vai dizer assim, olha, é isso aí mesmo, você só vive uma vez. Só que você pode viver uma vez só, mas eu pode viver para sempre apenas uma vez. Essa é a primeira mentira, então, que o diabo tenta diante de nós. Satanás não quer, de fato, que as pessoas pensem na morte. Ou no máximo, na verdade, que isso seja algo muito distante de si. Então ela diz, aproveite hoje ao máximo. Carpe diem, aproveite o dia. Aproveite o que você puder fazer. Faça o máximo. Expresse-se. Ache espaço para a sua voz. Torne você a expressão daquilo que você quer fazer. Meus irmãos, esse é o inimigo das nossas vidas. Isso é o que o diabo, de fato, absolutamente não quer que nós façamos, é que consideremos que nós vamos morrer. Por isso, quantos dizem, você só vive uma vez. E essa é a voz sempre de Satanás, aproveite a sua vida, porque é apenas uma vida. Jared Wilson, autor do livro que temos baseado também as nossas mensagens, tem feito parte dessa série, ele diz assim, esse é o livro segundo Satanás, o Evangelho segundo Satanás, então só se vive uma vez, não é apenas o lema dos adolescentes imbecis, expressão dele, ou adultos em busca de emoções efêmeras. Então ele diz, e eu quero chamar a sua atenção para isso aqui, primeiro, é o lema de todo homem cujo investimento futuro se limita a um plano de aposentadoria ou aos benefícios materiais que seja para a sua família. A pergunta que eu faço é, seria você uma dessas pessoas? Um desses homens que vive a vida pensando apenas na aposentadoria, nos benefícios para a sua família, a fim de que eles desfrutem isso aqui? Ou como você tem vivido a sua vida hoje, como se fosse a finalidade maior da sua vida? Ele ainda diz, esse autor, é o lema de muitas mães, ele diz, é o lema da mãe cuja principal preocupação com seus filhos é que eles terminem saudáveis, em uma escola ou com um cônjuge respeitável. Seria você essa
mulher, você que está me ouvindo, apenas preocupado com isso ou preocupada com isso? Ele ainda diz, com respeito a só vive uma vez, é o lema de toda pessoa que passa a vida sem pensar no que vem depois do seu último suspiro. É importante ter sabedoria e cautela. Não devemos, na verdade, pensar apenas em aproveitar a vida, mas o dia a dia, agarrar de fato a eternidade. É isso que nos leva, na verdade, à nossa segunda ponderação que eu quero trazer nesta noite com os irmãos. Como sair dessa mentira de Satanás que você só vive uma vez? Em segundo lugar, agarre a eternidade para desafiar o diabo. Agarre a eternidade para desafiar o inimigo das nossas almas, que é o diabo. E então, Eclesiastes 11, a parte B do versículo 9, vai nos dizer: sabe, porém, sabe todavia, contudo, que de todas estas coisas Deus te pedirá conta. Então toma uma atitude, você vai prestar contas ao Senhor. Meus irmãos, uma expressão com um tom meio filosófico que certo autor traz é: viva uma vez, morra duas. Viva duas vezes, morra apenas uma vez. E eu torno isso mais claro para os irmãos à medida que eu exponho esse segundo aspecto que eu estou abordando aqui. Agarre a eternidade para, de fato, desafiar a Satanás, o inimigo das nossas almas. A doutrina, de fato, bíblica é esta: viva agora com vistas à eternidade. É preciso, na verdade, irmãos, rechaçar todo o pensamento contrário a essa verdade. Abre aspas, os bons prazeres deste mundo são apenas indicadores da maior felicidade do céu, fecha aspas. Há uma contribuição preciosa que John Piper, falando sobre este assunto, nesse texto de Eclesiastes, ele diz para nós, dizendo o seguinte, abre aspas: a vida é curta demais, preciosa demais, dolorosa demais para ser desperdiçadas em bolhas mundanas que estouram. O céu é grande demais e o inferno é horrível demais. A eternidade é longa demais para que fiquemos vagando pela varanda da eternidade, sem de fato adentrarmos a casa da eternidade. Profeta Isaías, capítulo 65, verso 17. Assim o profeta nos diz: porque eis, diz o Senhor, que eu crio os céus, o novo céu e a nova terra, e não haverá mais lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Olhe para a eternidade, voltemos os olhos para a eternidade. Ele fez tudo de fato no seu tempo, como já lemos aí em Eclesiastes 3, verso 11. E é isso que diz o texto lá: ele fez tudo belo no seu tempo, também pôs a eternidade no coração do homem, do ser humano, sem que este consiga compreender a obra que Deus fez do começo ao fim. O que ele quer dizer com o finalzinho desse verso? É que eu e você somos limitados, somos eternos, porém não somos semideuses. Não somos deuses que conseguimos entender toda a demanda de Deus, a dinâmica de Deus e da criação de Deus. Pois não somos deuses, mas ele diz: o Senhor pôs a eternidade no coração do homem, não pôs nos animais. O seu gatinho não é eterno, o seu pet não é eterno. Seus animaizinhos de estimação não são eternos e não podemos lidá-los como se eternos fossem. Mas nós somos eternos e o Senhor então colocou a eternidade no nosso coração. E aqueles que vivem então a vida como se vivesse apenas uma vez, aborrecem de fato a eternidade, não creem de fato na eternidade e muitas vezes lidam com os animais como se eles fossem eternos, ainda que não creem na eternidade de si mesmos. Meus irmãos, essa é a grande chave então para nós entendermos as coisas temporais debaixo do sol.
que não podem nos satisfazer completamente. Embora todo homem debaixo do sol, na verdade, seja mortal, meus irmãos. Embora todo homem seja mortal, ele viverá para sempre em algum lugar. Embora você seja mortal, você viverá eternamente em algum lugar. A pergunta é: para onde você está indo? Aonde, de fato, você está indo? Para onde você está indo? A única fonte de satisfação para a eternidade, meus irmãos, está dentro de nós, aquilo que Deus da verdade pôs, que é a eternidade. Agostinho, entre tantos escritos seus e frases que marcaram a sua vida, ele disse que Deus, certa vez ele fez a oração: Deus, nós fomos feitos para ti mesmo, e a nossa alma só encontrará descanso quando descansar em ti. Lembrando do plano amoroso, de fato, de Deus para conosco, que fez tudo belo, na verdade, para a nossa compreensão. O apóstolo Paulo, escrevendo a esse respeito, diz: olha, meus irmãos, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. 1 Coríntios 2, versículo 9. Lembremos, eu e você vamos morrer um dia. Isso quer dizer, você não vai viver para sempre aqui. E nem tampouco, abre aspas, morreu, acaba. Ou morreu, acabou. Finalizou todas as coisas. Não. O conselho que eu e você precisamos seguir é: aproveitemos a vida. Se estivermos interessados apenas em nos divertir um pouco, ou aproveitemos a eternidade, se estivermos interessados a viver para sempre. Não é viver uma vez. Não é viver uma vez e acabou. Não é. Viva uma vez e morra duas vezes. Na expressão desse autor, está dizendo assim: ó, viva uma vez e você continuará morto espiritualmente. Mas ele também diz: olha, viva duas vezes. Tenha vida e viva para Cristo, ressurreto em Cristo Jesus, como Paulo escreve aos Efésios, quando diz: estando nós mortos em nossos delitos e pecado, Ele nos deu vida. Enquanto o salário do pecado é a morte, o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Meus irmãos, quando olhamos para aquele encontro de Nicodemos com Jesus naquela noite, conforme João capítulo 3, é interessante que ali, olhando a vida então de Nicodemos, um homem extremamente religioso, um homem muito respeitado como autoridade religiosa da época, entre os rabinos, mas era um homem que Satanás já tinha colocado no seu coração, de fato, esta ideia de que, na verdade, essa vida é tudo que se importa. E quando Jesus conversa com aquele moço naquela noite, Jesus estava dizendo para ele: você precisa nascer de novo. A sua sobrevivência está de fato dependente de você nascer de novo. Se você nascer de novo, você pode ver o reino de Deus. Nicodemos já estava agarrado exatamente a esta ideia, que você vive apenas uma vez. E o Senhor então vai instruir o seu coração e mostrar para ele: você precisa viver duas vezes. Isso acontece, meus irmãos, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, quando nós entendemos o evangelho da graça de Jesus, que nos convida a segui-lo. Portanto, é imprescindível que nasça de novo, e isso exige então a morte do velho homem. A morte do velho homem. Então, viva duas vezes e morra uma só. A morte do velho homem, para que você possa viver para sempre com o Senhor Jesus Cristo.
Meus irmãos, cada um morrendo para si, encontrará de fato a plena vida em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 6, versículo 8, ele diz: olha, se morremos com Cristo, cremos que viveremos com Ele também. Aos Gálatas, Paulo então vai escrever, capítulo 2, verso 20, eu estou crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora eu vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. É essa vida agora que eu tenho. Mas Paulo não deixa de instruir também o seu filho na fé, Timóteo, conforme o segundo livro, a segunda carta a Timóteo, capítulo 2, verso 11, quando ele diz, esta palavra é digna de confiança. Se morremos com ele também viveremos. Timóteo, você não tem apenas uma vida, você tem duas. Você tem essa para a eternidade e precisa se preparar para ela. Meus irmãos, nós precisamos agarrar a eternidade para de fato desafiar a Satanás, que é aquele que de fato quer destruir a nossa vida. Eis o grande conselho então das Escrituras, e eu faço questão então de lê-lo e quero ler dentro da versão na linguagem de hoje, conforme Eclesiastes 12, versículo 1 a 7. Eu gostaria que você pudesse acompanhar, de fato, essa leitura aí com carinho no seu coração. Então o texto continua dizendo aqui, a partir então do verso 1 do capítulo 12 de Eclesiastes. Lembre do seu Criador enquanto você ainda é jovem. Antes que venham os dias maus e cheguem os anos em que você dirá, não tenho mais prazer da vida. Lembre dele, antes que chegue o tempo em que você achará que a luz do sol, da lua, das estrelas, perdeu o seu brilho e que as nuvens da chuva nunca vão embora. Então os seus braços, que sempre defenderam, começarão a tremer. As suas pernas, que agora são fortes, ficarão fracas. Os seus dentes cairão e sobrarão tão poucos que você não conseguirá mastigar a sua comida. A sua vista ficará tão fraca que você não poderá mais ver as coisas claramente. Verso 4. Você ficará surdo e não poderá ouvir o barulho da rua, você quase não conseguirá ouvir o moinho moendo ou a música tocando, e levantará cedo quando os passarinhos começarem a cantar. Verso 4, verso 5, continua o texto. Então você terá medo de lugares altos. Até começar será perigoso, até caminhar será perigoso. Os seus cabelos ficarão brancos e você perderá o gosto pelas coisas. Nós estaremos caminhando para o nosso último descanso. E quando isso acontecer, haverá gente chorando por nossa causa nas ruas. A vida vai se acabar como uma lamparina de ouro quando cai e quebra, quando a sua corrente de prata se arrebenta, ou quando um pote de barro se despedaça, quando a corda do poço se parte. Então o nosso corpo voltará ao pó da terra, de onde veio, e o nosso espírito voltará para Deus que o deu. O cerne da questão é: busque prazeres eternos, em vez de prazeres provisórios, efêmeros, temporais e passageiros para a sua vida. Meus queridos, quando priorizamos a nossa jornada espiritual em Cristo Jesus, nós alinharemos as nossas escolhas, os valores eternos, e encontraremos a verdadeira realização na nossa vida para profunda satisfação, não momentânea e breve, mas a satisfação plena em Cristo Jesus. Então precisamos viver com propósito, pois as escolhas de hoje, elas refletem de fato, além de uma experiência nossa nessa terra. Busque de fato a sabedoria eterna, em vez dos prazeres passageiros desta vida.
vivamos de fato de maneira sábia, meus irmãos, e não há sabedoria fora de Cristo Jesus. Precisamos estar conscientes de que cada escolha, na verdade, molda a nossa vida. Não apenas o nosso presente ou para o nosso presente, mas também, como disse alguém, para também o nosso sempre, para sempre. O grande segredo, meus irmãos, para encararmos a morte e a eternidade está em Cristo Jesus. Não confie, na verdade, naquilo que você faz ou naquilo que, na verdade, você intenta fazer. Mas precisamos olhar para Cristo Jesus. Olhar para Cristo Jesus. Há dois textos que me chamam a atenção quando eu penso nisso. O primeiro deles está em João capítulo 5, verso 24. Em verdade lhes digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Não é viver apenas uma vez, mas é estar pronto para viver duas vezes, morrendo apenas uma vez. Morrendo o nosso velho homem, para que possamos ter vida em Cristo Jesus. O segundo texto é o versículo 39 e 40 do Evangelho de João, ainda no capítulo 5. Disse o Senhor Jesus: vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque consideram que nelas tem a vida eterna. E de fato são as Escrituras que testificam a meu respeito. Então o Senhor Jesus Cristo adverte: contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. É só em Jesus que nós encontramos a plena vida. A vida que eu vivo duas vezes. Eu vivo a temporalidade deste mundo, mas a eternidade com Cristo Jesus, morrendo apenas uma vez. Eu quero fechar a nossa mensagem lembrando de João 3,16. Naquele encontro de Jesus com Nicodemos, quando ele diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós não vivemos apenas uma vez, nós vivemos duas e para sempre, quando encontramos em Cristo a verdadeira vida. E ainda, Marcos capítulo 8, verso 36, diz o Senhor: pois o que aproveita o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Quem sabe você que ainda não se voltou para o Evangelho de Cristo Jesus, quem sabe você tem aceitado a filosofia que Satanás tem trazido do seu Evangelho de Satanás, quando ele diz: olha, viva uma vez, você só vive uma vez, então aproveite. Nós vamos prestar contas ao Senhor, então vivamos com responsabilidade a vida com Deus, a vida com Cristo Jesus. Experimentemos a verdadeira vida, saibamos nós que nós vamos morrer um dia, que nós prestaremos contas ao Senhor de tudo o que fazemos. Então precisamos rechaçar, refutar esta frase, esta mentira de Satanás: você só vive uma vez. Lembrando que o que fazemos tem consequências eternas. Segundo o que falamos, precisamos agarrar a eternidade para desafiar a Satanás, ao diabo, ao inimigo das nossas almas. E experimentemos em Cristo a verdadeira vida, vivendo com Cristo duas vidas, se eu posso chamar assim. Nós não estamos falando de reencarnação, mas estamos falando de uma verdade para a eternidade, onde nós fomos criados para a glória de Deus. E portanto o pecado trouxe a morte espiritual, mas em Cristo nós encontramos vida e vida para sempre. Você não vive apenas uma vez, vivamos duas. Se você ainda continua ouvindo essas mentiras de Satanás, meu conselho para você
entenda o Evangelho, encontre em Cristo Jesus a resposta para que você experimente a responsabilidade da vida cristã, vivendo responsavelmente, como nos orienta a palavra do Senhor, sabendo que de todas essas coisas Deus nos pedirá conta. Nós temos uma vida a prestar contas ao Senhor. Por isso ele orienta: afasta, pois, do teu coração o desgosto, remove da tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Isto é, ela passa, e nós vamos prestar contas ao Senhor um dia. Experimente em Cristo a verdadeira vida, e você vai perceber que tudo que você fará prazerosamente nesta vida glorificará o Senhor. Lembrando daquele slide projetado para quem estava hoje aqui de manhã, onde Cristo precisa ser o centro, então as outras coisas terão sentido. Os nossos prazeres terão sentido quando Cristo for o centro da nossa vida. As nossas finanças terão sentido, a nossa família terá sentido, os nossos negócios terão sentido, a sociedade terá sentido, as pessoas ao nosso redor terão sentido, porque Cristo é o centro da nossa vida. E portanto, se você viver 2 vezes, lembre que você morrerá apenas uma vez, morrendo o velho homem e ressuscitando uma nova criatura em Cristo, para a glória dele, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé nesse instante, enquanto a equipe, por favor, possa se posicionar para a nossa última canção. Eu quero orar com você. Senhor Deus, quantas pessoas têm vivido a grande luta das artimanhas de Satanás, tentando conduzi-los sempre ao pecado da autossatisfação, dos prazeres pessoais, dos prazeres carnais, dos prazeres passageiros. Ó Deus, e Satanás não tem aberto seus olhos para as consequências de tudo isso. Não permita, ó Deus, que levemos em algum momento a vida de forma irresponsável, mas procuremos, ó Deus, desfrutar das alegrias, dos prazeres que o Senhor nos proporciona nesta vida, entendendo que Cristo Jesus precisa ser o nosso prazer maior, aquele que nos dá sabedoria para as nossas decisões, para a nossa forma de viver, para a nossa maneira de conduzir a nossa vida. E experimentarmos aquilo que o apóstolo Paulo nos ensina: não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Que Cristo possa ser, ó Deus, uma realidade real na vida do teu povo. Mas eu quero orar, ó Deus, desta noite em favor daqueles que porventura acompanham, ouvem esta mensagem, os textos que foram lidos, ó Deus, que quem sabe, ó Deus, tem brincado com a vida, tem levado uma vida irresponsável, ó Deus, como alguém que não se preocupa com as consequências na vida também dos outros, e tem sofrido as sérias consequências de suas decisões e seus prazeres passageiros. Ó Deus, torna esse coração, ó Deus, cada vez mais embebido com a Tua palavra, para que ele possa, ó Deus, entender a verdade do Senhor, Pai, e poder abandonar esse tipo de vida, de fato, abraçando a responsabilidade de uma vida com o Senhor, caminhando com o Senhor Jesus Cristo. Deus, nós oramos por isso. Nos perdoe quantas vezes falhamos, vivendo, ó Deus, prazeres temporários, mas nos faz, ó Deus, olhar em Cristo Jesus e nos satisfazer em Cristo Jesus. A experiência é em Cristo Jesus. Ó Deus, ajuda-nos e possamos fazer como o salmista, agradar o Senhor, para que Ele satisfaça os desejos do nosso coração. Que os nossos prazeres glorifiquem ao Senhor, rendam glórias ao Senhor, rendam graças ao Senhor, de uma vida, ó Deus, comprometida com Cristo Jesus. Assim oramos, em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém, Senhor Deus. Amém. Louvemos ao Senhor ainda com uma música antes da impetração da bênção.